Agora sim. Galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, vou só explicar o que foi que aconteceu. Ontem a gente gravou a segunda parte. A segunda parte que a gente fez uma pequena pausa, porque o Meet ele pode gravar no máximo 60 minutos. A gente teve que fazer uma pausa porque estava extrapolando 60 minutos. A gente gravou a segunda parte e até colocou no YouTube, né? Até colocou na nossa plataforma. Só que a segunda parte ela foi sem som. A segunda parte eu fui ver depois, não sei porquê, o que foi que aconteceu, eu sei que a segunda parte ficou toda sem som. Para tentar resolver isso, a gente vai gravar a segunda parte, eu até anotei as perguntas que me fizeram durante a segunda parte, para a gente ter essa segunda parte gravada para dar continuidade hoje à noite, tá? Para não ficar nada perdido. Certo? Então vamos lá. Ontem a gente terminou falando, né, sobre a intubação, a gente terminou falando sobre o risco do oxigênio, sobre como o oxigênio deveria ser tratado e utilizado dentro de terapia intensiva, pronto-socorro, APH. Falamos sobre tudo isso. E mais importante, a gente discutiu o que é intubação orotraqueal e a gente até chegou numa definição. A gente diz que a intubação é um acesso ventilatório avançado, ou seja, é um acesso ventilatório que a gente utiliza como forma de garantir a ventilação do paciente, né? Não tem como o paciente não ser ventilado. A gente colocou ali o oxigênio à disposição lá no bronco do paciente, né? Lá na traqueia do paciente a gente vai colocar o oxigênio. E aí a gente discutiu também quando que a gente tem que pensar em intubação, as situações, os critérios, né? E a gente já deu uma introdução dizendo o seguinte, olha, os critérios que vão definir o uso da ventilação mecânica, os critérios eles podem variar e por conta dessa variabilidade, né, os valores, né, os parâmetros, eles também vão variar de acordo com o paciente, idade, sexo e peso. Tudo isso vai ser importante para a gente definir quais são os nossos parâmetros, como que a gente vai utilizar isso na hora de definir como deve ser a intubação. Fizemos tudo isso, está no primeiro vídeo. E a gente chegou a definir também quais que são, de uma forma bem simples, né, quase que superficial, mas que vai agregar muito o nosso conhecimento, como que é a nossa respiração, o processo respiratório. A gente disse também que os nossos órgãos de via aérea superior, eles têm a função de aquecer, umidificar e filtrar o ar até chegar ao nosso pulmão. Dissemos também que o ar que está à nossa volta, ele tem mais ou menos 21,6% de oxigênio. Ele não é 100% de oxigênio e nem poderia ser. Se o nosso ar em volta fosse 100% de oxigênio, a gente teria um processo de deteriorização muito rápida. A gente iria deteriorar muito rápido, que é um processo que a gente chama de óxido-reação, né? Óxido-redução, óxido-reação, enfim. Dissemos isso também. E também explicamos, né, os efeitos ruins e deletérios que o cigarro pode provocar. Inclusive, teve uma pergunta que foi do Naldo, que foi uma pergunta muito importante, que ele perguntou o seguinte, quando a gente já estava nessa segunda parte. Ele disse, Wender, tem um paciente que tem uma doença chamada DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. E essa doença, esse DPOC, ele é uma doença que a pessoa já está tratando há muito tempo e a gente está ali usando 2 a 3 litros de oxigênio com ela por dia. Contudo, eu queria saber se com o tempo a gente vai conseguir desmamar essa pessoa do oxigênio e ela voltar a ter uma vida livre do cilindro de oxigênio para o resto da vida, né? E aí eu vou responder de novo essa pergunta, porque essa pergunta é muito boa e ela serve de uma forma didática para a gente entender como que funciona esse processo do DPOC. O DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é uma doença associada com enfisema e que é adquirida na maioria das vezes, na grande superior maioria das vezes, com o cigarro. O cigarro ele tem uma ligação direta com a formação do DPOC. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem aí, né, do pulmão, a gente tem ali a bifurcação, que a gente chama de carinos, bronquíolos se formando, a árvore brônquica, que é a junção de vários alvéolos que formam a árvore brônquica, né, como se fosse uma grande árvore. Certo, muito bem. Bom, dentro dentro dos brônquios, a gente tem a formação dos alvéolos, que são capilares, né, como se fossem paredes muito fina, muito delicada, em que acontece o processo que a gente chama de
hematose. A hematose é a troca de dióxido de carbono, sai dióxido de carbono e chega oxigênio. Então tem essa troca. O dióxido de carbono ele é muito pequeno, ele tem uma permeabilidade muito fácil, ele consegue entrar no capilar do alvéolo e consegue subir e consegue ir embora. O oxigênio ele tem um pouquinho de pressão ali para entrar, mas entra ali nos glóbulos vermelhos e faz a tal da hematose, certo? O que acontece com o cigarro? O cigarro, a poeira química, aqueles fogões, né, a lenha antigamente que subiam muita fumaça, aquilo também fazia esse processo que é de destruição do alvéolo, essa destruição contínua. Claro que isso não acontece em um dia, não acontece em um ano, são vários anos para chegar nesse processo de deteriorização do alvéolo. Então vai deteriorando, vai deteriorando, vai deteriorando, esses alvéolos vão sendo destruídos e forma grandes bolsões, né? O que era um alvéolo micro, né, micro ali para fazer essa troca, para fazer a hematose, vai destruindo, destruindo e vai formando grandes bolsões. E o oxigênio, né, ele vai tendo uma dificuldade, o ar que é inspirado, ele vai tendo dificuldade para fazer todo esse caminho e retornar. Então não vai tendo, né, tanta efetividade de hematose, a gente vai tendo partes do pulmão que vão perdendo a sua funcionalidade. Com o tempo, isso vai desembocar no efizema, no DPOC e numa dificuldade crônica de respirar. Uma pessoa que tem DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma pessoa que tem uma qualidade de vida muito ruim. É uma pessoa que vai ter muita dificuldade de subir uma escada, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade para levantar alguma coisa que seja um pouco pesada, ela não vai praticar atividades físicas, ela vai cansar muito fácil, porque a respiração é algo que vai exigir muito dela e é uma pessoa que naturalmente, por conta dessa condição, dessa doença adquirida, essa doença respiratória crônica adquirida, ela é uma pessoa que naturalmente vai saturar muito mal, né? Eu já vi casos de pessoa que vivendo a vida, que tem DPOC, vivendo a vida por aí, saturava 79%, 78%. Quem é de unidade hospitalar, quem tem vivência hospitalar, sabe que isso é muito ruim em alguns casos, em alguns pacientes, e isso representa um acesso avançado, uma terapia avançada, né? Monitorizar o paciente, correndo, toda aquela loucura, né? Isso é o problema do DPOC. E aí me perguntaram o seguinte, Wender, com o tempo, com terapia feita pelo fisioterapeuta, enfim, a gente pode recobrar essa condição? Essa pessoa pode ser desmamada do oxigênio e voltar a viver com qualidade? E a resposta é não. Infelizmente não, né? Não existe hoje uma fórmula da gente reconstituir o alvéolo. O alvéolo foi destruído. Pensa no neurônio. Pensa no cérebro. O cérebro, né, o crânio, ele tem que ser irrigado o tempo todo de sangue, oxigênio, nutrientes, para não deixar morrer os neurônios. Se morrer os neurônios, não tem como a gente recuperar. É uma célula, é uma parte do tecido que não existe ainda hoje uma forma de regenerar esse neurônio. Ele não vai se regenerar. Ele é muito complexo e ele não vai ter outra forma da gente reavivar, né, esse seu uso. A mesma coisa do pulmão com o alvéolo que sofre o processo da hematose. Não tem como a gente reavivar. Então essa condição que essa pessoa vai viver vai ser para o resto da vida. Ela pode até, em algum tempo, se acostumar a ficar alguns períodos sem o oxigênio. Mas isso não quer dizer que o pulmão dela se regenerou, se acostumou. Não, não, não. Ela está ficando privada de oxigênio. Ela está tendo uma saturação ruim, as extremidades vão ser frias, vão ser extremidades opacas, ela vai ter uma dificuldade muito grande de viver a vida dela naturalmente e infelizmente nesses casos a gente ainda encontra pessoas que estão fumando. Mais do que isso, pessoas que tinham DPOC chegaram para a gente na época da pandemia do Covid, eram pessoas que era muito difícil ventilar e era muito difícil garantir uma sobrevida após a intubação, né? E era até desejado que essas pessoas não fossem para a intubação, porque qualquer outra complicação seria muito grave dentro das condições que essa pessoa tem, que ela trouxe da vida, né? Que ela já fumou, às vezes estava acima do peso, tem um colesterol, tem um diabetes, tem um monte de coisa ali que vai complicar a situação dela. Certo, então a gente falou muito bem disso. E a gente também mostrou a tabela para vocês de Glasgow. Eu não tenho certeza se eu falei da tabela de Glasgow. Pelo sim, pelo não, eu vou falar aqui para a gente garantir que a gente passou por esse tema. A escala de Coma de Glasgow é uma escala que é utilizada no atendimento o chamado APH, que é atendimento pré-hospitalar.
principalmente vai fazer transporte de paciente, é muito utilizado. A tabela, a escala de coma de Glasgow é utilizada para avaliar o nível de consciência do paciente. Então, a tabela inteira ela foi pensada para avaliar se essa pessoa está consciente, como é que está a atividade neurológica dela, como é que está a atividade motora dela, como é que está a fala desse paciente, como ele pode se comunicar e se ele tem capacidade de manter, né, a consciência ali durante o ocorrido, que pode ser um acidente, pode ser um acidente vascular encefálico, pode ser um AVC, pode ser um monte de coisas. Deixa eu ver o que foi que apitou aqui. Aqui, continuando. Que pode ser os fatores que podem determinar a saúde dessa pessoa, certo? Bom, a escala de Glasgow ela é definida basicamente com três parâmetros que vamos avaliar, que é o ocular, a abertura ou não espontânea dos olhos, por exemplo, a verbal, a capacidade da pessoa de manter um diálogo coerente com fatos, com coesão, com coerência, e a resposta motora, se a pessoa tem a capacidade de obedecer ordens, ou se ela está fazendo flexões anormais, né? Pode ser tanto descerebração como decorticação, descerebração, que são sinais de trauma grave neurológico, chamado traumatismo crânioencefálico, pode ter uma associação com isso, certo? Bom, a tabela ela trabalha, né, que a partir de uma escala de 8 ou abaixo de 8, a gente tem a necessidade de fazer imediatamente a garantia de via aérea dessa pessoa, de terapia ventilatória avançada nessa pessoa, que é a intubação. Então, todo paciente que você chegar e tiver com a escala de Glasgow igual ou inferior a 8, ou seja, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a gente tem que imediatamente preparar o material e garantir via aérea, porque essa pessoa ela corre o risco de entrar na falência respiratória. Então a gente tem que garantir essa respiração com escala de Glasgow 8 ou abaixo de 8. Por quê? Porque é considerado grave, né? Um trauma grave que ocorreu com essa pessoa e a gente precisa garantir isso. Mas só isso não quer dizer que a pessoa só vai ser entubada no caso que estiver com a escala de Glasgow 8 ou abaixo de 8. A pessoa pode estar com a escala de Glasgow de 13, por exemplo. Ela está ali com a escala de Glasgow de 13. Mas se ela estiver em franco sofrimento respiratório, ela também vai ser entubada, mesmo não tendo uma escala abaixo de 8. Então, veja, serve como parâmetro, mas não é regra. A gente vai utilizar em alguns casos a escala de Glasgow para avaliar a possibilidade de fazer intubação, mas a gente pode utilizar outros critérios e um outro contexto para também fazer a intubação do paciente. Então a escala é importante, mas ela não vai ser a única que vai ditar quais serão os próximos passos do atendimento do paciente que está grave. Isso é muito importante. Uma atualização que teve na escala de Glasgow foi a avaliação de reatividade pupilar, reatividade pupilar, midríase, ou miose, que é chamada de fotorreagente. Por quê? Porque houve-se uma necessidade em 2021, teve uma atualização, se eu não estiver enganado é a American Heart Association, a Associação Americana, eu não tenho certeza, eu acho que é a American Heart, que criou esse novo parâmetro para avaliar a fotorreatividade do paciente, ou seja, avaliar se está tendo midríase ou miose. Caso não tenha nenhuma atividade fotorreagente, a gente vai tirar 2 pontos da nota final. Por exemplo, vamos imaginar aqui que a abertura ocular do paciente seja nenhuma, então a gente vai avaliar como 1. E a resposta verbal também não tem nenhuma, também vai ser 1, então até agora somamos 2 pontos. E a resposta motora é nenhuma, não há nenhuma resposta motora, somamos mais 1 ponto e chegamos a 3 pontos. Se esse paciente, a gente fizer a avaliação de fotorreagente, dos olhos fotorreagentes, e ele não tiver nenhuma reação, a gente vai fazer também, vai tirar os 2 pontos, né, menos 2, e a gente vai ter uma escala de Glasgow de 1. Então, esse paciente está muito grave, tem uma escala de Glasgow de 1. Né? Eu lembro que eu trabalhei numa determinada unidade quando isso tinha acabado de atualizar, e aí eu passei, né, pelo relatório, eu não lembro se eu liguei ou se eu mandei manualmente, e aí eu falei, olha, a escala de Glasgow está fazendo de 1 do paciente. E aí eu ouvi a risada do outro lado, né, riram, debocharam um pouco de mim, depois que passou a risada eu expliquei, né, falei, olha, vou te mandar a tabela aí, você dá uma conferida, e aí manter a tabela atualizadinha, esse dia foi um dia de aprendizado pra gente. Então isso é importante, né, essa dedução de pontos. Wender, qualquer um pode fazer a avaliação da escala de Glasgow, qualquer um que está prestando socorro que tem conhecimento e sabe aplicar na prática, tá? Se você consegue aplicar na prática a avaliação da escala de Glasgow, ela é muito importante.
Pronto, eu comecei dizendo que a escala de Glasgow vai ser utilizada principalmente no APH, que é o atendimento pré-hospitalar, mas ele também pode ser utilizado no pronto-socorro, tá? Mas ele não vai ser utilizado durante toda a internação do paciente, se for uma internação longa, por um motivo muito simples. Se o paciente está entubado, como que eu vou fazer uma avaliação do paciente utilizando a escala de Glasgow? Não faz o menor sentido. Por exemplo, vamos lá, abertura ocular espontânea, o paciente está com fentanil e midazolam 10 ml na bomba de fusão. Ele não vai ter abertura ocular espontânea. Vamos pensar, resposta verbal. Como que o paciente vai ter resposta verbal se ele está entubado? Se ele está em coma induzido? Não tem como ele ter resposta verbal. Resposta motora. Como ele vai ter resposta motora se ele está usando trancurônio, por exemplo? Se ele está usando roncurônio? Se ele está usando propofol na veia? Não tem como ter resposta motora porque a gente desligou essa resposta motora. Então não tem como. Né? O tubo é algo que incomoda muito e a única forma de você conseguir permanecer com ele é desligando, né, os seus sentidos ali de dor, né, a gente usar opioides ali para conseguir manter esse tubo aí sem que a pessoa sinta muito desconforto e tente arrancar ele. Então não tem como usar a escala de Glasgow no paciente que está entubado, mas existem outras escalas que podem ser utilizadas, como a escala de Ramsay, que pode ser falado também de Ramsay, e a escala de Haas, que é Hirschman Agitation Sedation Scale, que é também a escala de sedação que pode ser utilizada também. Vou mandar esse material para vocês, eu vou falar superficialmente sobre a escala, tá? Nesse momento eu não quero me aprofundar nela, mas eu quero que vocês saibam que existe uma escala que a gente utiliza para paciente que está internado e é um paciente que está ali fazendo uso de drogas, enfim, que está no tubo, a gente também tem como avaliar. E é muito importante a gente ter a noção de que a dor é o quinto sinal vital. A dor, ela também deve ser avaliada, assim como a respiração, assim como o pulso, assim como a temperatura, assim como a pressão. A dor também tem que ser avaliada, e uma das formas de fazer a avaliação da dor é a escala de dor, que é a escala skincare de dor, né? Não sei se diz skincare, mas a escala de avaliação do rosto do paciente, se ele está tendo sintoma ali, né? Notadamente de dor ou não. É claro que esse tipo de avaliação só vai conseguir fazer no paciente que esteja fora do tubo, ou seja, um paciente que esteja ali consciente, orientado em tempo e espaço. Mas em até pacientes confusos, em algumas situações, dependendo do grau de sedação que tiver, em até paciente intubado, você consegue fazer essa avaliação de dor. A melhor escala para isso não é a escala skincare, é uma escala chamada BPS. B de bolacha, de bolha, de balão, P de piano e S de socorro. A escala BPS, que é utilizada para avaliar paciente que está entubado e que a gente precisa fazer a avaliação se o paciente está sentindo dor ou não. Wender, peraí, o que você está falando não tem o menor sentido. Você acabou de me falar que o paciente vai estar com propofol, vai estar com ketamina, vai estar com fetanil, vai estar com midazolam, pode ser que esteja ainda sob efeito de quelicin. Como que eu vou fazer a avaliação de dor no paciente que está altamente sedado? Sim, dá para fazer sim. Né? Existem muitas formas de avaliar que o paciente está com dor. Por exemplo, o paciente que está com taquicardia, por exemplo, não explicado por uma outra condição. Se o paciente está com o coração batendo a 150, 180, né, e não tem nada ali que explique esse batimento, isso pode ser dor. Pode ser dor. Às vezes você faz um dipirona na veia do paciente, você vai ver ele cair um pouquinho do batimento cardíaco do paciente. Uma situação que eu vivi, por exemplo, a paciente ela estava fazendo bexigome. Para quem não sabe, bexigome é o paciente que não está conseguindo fazer xixi e a bexiga ela vai crescendo de tamanho, porque tem xixi chegando e o xixi não está saindo, está acumulando. A capacidade da bexiga é de 800 ml. Aí você passa uma sonda nesse paciente e sai 2.000 ml. Imagina a dor que esse paciente estava sentindo, né? Queria fazer xixi, mas não conseguia fazer xixi. Mesmo ele sedado, mesmo tecnicamente ele desligado, sentido de dor ali, o batimento cardíaco dele está batendo 200. E aí você passa uma sonda nesse paciente, melhora imediatamente o batimento cardíaco desse paciente. Então há outras formas de ver se o paciente está com dor ou não, né? E a avaliação desse paciente pela escala BPS eu considero como a mais acertada. Também essa avaliação de RAIS serve para avaliar se esse paciente está entregue a ser
sedação ou não. Em alguns casos, se você subir um pouco mais a sedação, se você concentrar um pouco a sedação, você consegue tirar o paciente que está combativo, por exemplo, que está violento, que está agitado. Ou ao contrário, às vezes você está tirando o paciente da sedação, você começa a observar esses sinais, consegue observar essas situações, né? Então você está tirando um pouquinho o paciente da sedação, você tem que fazer uma contenção no paciente, porque ele vai acordar totalmente confuso, ele não sabe o que está acontecendo, ele vai tentar arrancar o tubo fora da hora, pode ser que ele fique violento, agressivo, porque ele está confuso, ele não sabe o que está acontecendo. Imagine você simplesmente acordar, está num lugar que você não conhece ninguém, você está ali sob efeito de drogas, né? Você está com um tubo na garganta que te incomoda muito, você tenta respirar sozinho, você não consegue, um monte de equipamento apitando para todo lado, um monte de gente tentando te segurar na cama e você tentando sair. Cara, é confuso. É esperado que tenha essa reação, e essa escala ela serve para a gente antever isso, para a gente saber o que vamos esperar desse paciente. Show, muito bacana, foi legal. Então é isso, galera. Eu gravei isso para as pessoas que perderam a parte de ontem não perder todo, tá? Esse material vai ficar disponível para vocês e hoje à noite a gente vai fazer a continuidade dessa terapia avançada em ventilação mecânica. Show? Galera, muito obrigado. Boa aula para vocês. Vejam quantas vezes vocês acham necessário e vamos dar continuidade, tá bom?